Eu me lembro como se fosse hoje de uma experiência que eu tive. Era dia 15 de novembro de 2005. Eu acho que eu tinha aproximadamente 12, 13 anos. E eu estava dormindo por aí, lá pelas 6 da manhã, e quando eu escuto o meu pai gritando no quarto dele. E ele nunca gritou tão forte como ele gritou naquele dia. Ele nunca gritou socorro tão forte como ele gritou naquele dia. E eu acordei assustado e eu fui até no quarto dele, ele não estava. Entrei no banheiro da suíte do quarto dele. Ele estava com a minha mãe no colo, debaixo do chuveiro, ela desmaiada. E ele gritando muito que ela foi tomar um banho e ela desmaiou. A gente conseguiu tirar ela com muita luta, porque ela estava toda ensaboada e era difícil tirar ela debaixo do chuveiro. Colocamos ela na cama, ela ainda muito desacordada. Na época, meu pai não tinha carro, só tinha um caminhão. A gente não conseguia colocar ela em cima do caminhão para levar para o hospital. E meu primo teve que vir uns 5 quilômetros, vir nos buscar para levar ela para o hospital. O fato é que ela, naquele dia, foi diagnosticada com aneurisma cerebral. E o médico olhou para o meu pai e falou, olha... O meu pai falando, não, a gente morava numa cidade chamada Vilhena e tinha a capital é Porto Velho, 700 quilômetros, e o meu pai falou, não, vamos levar ela para Porto Velho. E o médico olhou bem no fundo dele e falou, se você levar para Porto Velho, ela não vai aguentar nem no meio do caminho. E o médico falou, olha, eu acho que a melhor opção é a gente tentar levar para Cuiabá, que o centro é melhor, que a medicina é melhor, mas eu te garanto que ela tem 3% de chance de vida. E eu escutando aquilo ainda com 12 anos, ainda não entendendo muito, o meu pai chorando muito, porque minha mãe dilatou 3 vezes da cabeça, o aneurisma é isso, dilatou 3 vezes da cabeça e ela estava com 3% de chance de vida, ela tinha que operar. O fato é que naquela manhã ainda, a ambulância sai com ela para que ela vá para Cuiabá fazer a cirurgia. Para a glória de Deus, ela saiu com vida. Ela conseguiu sobreviver, aqueles 3% de chance de vida dela foi o suficiente para que ela operasse e ela conseguisse sair sem praticamente nenhuma sequela. E ela está viva até hoje. Por que eu estou falando isso? Porque de um dia para o outro, os sonhos talvez que nós cultivamos, talvez naquele dia a parte da minha paternidade que estava espelhada na minha mãe poderia ter sido morta. De um dia para o outro, talvez os nossos sonhos que nós cultivamos, eles simplesmente desmoronam. Talvez o sonho de eu ter minha mãe vendo os meus filhos naquele dia poderia ter sido desmoronado. Os sonhos mais caros que talvez você e eu cuidamos são despedaçados. E eu citei uma morte, mas pode ser qualquer outra coisa. O que jamais pensávamos, talvez você já deve ter passado por isso, que nós jamais pensávamos, de repente acontece. De ruim, de frustração, de tristeza, de mal. O pesadelo que nós pensávamos jamais teríamos que enfrentar bate na nossa porta. O luto, talvez, que a gente ajudou pessoas a passar, bate na nossa porta. O emprego que a gente gosta tanto bate e fala, olha, você está demitido. Ou Deus pega você e faz tal coisa que desmorona de alguma forma o sonho que nós como seres humanos criamos. E por diversas vezes, o alívio não chega de alguma forma. A angústia, a frustração, a tristeza, ela bate na nossa porta de várias formas. E às vezes nós sofremos por anos e anos. De repente é tirar de nós talvez uma única fonte de alegria que a gente tinha. E o significado que nós contávamos para fazer nossa vida de alguma forma valer a pena. Talvez algo que a gente tinha como esperança da nossa vida, o Senhor vem, ou a vida vem e simplesmente tira. Uma mãe morre, um pai morre, um irmão morre, um filho, uma esposa, um esposo. Algo de mal acontece, um acidente acontece, o seu carro é roubado, não sei. O fato é que por diversas vezes a gente bate em nossa porta uma tristeza e dias maus. E a palavra diz que nós vamos passar por dias maus. Você já
que for. Porque a gente tem que entender que a gente pode viver a alegria que for com o Senhor aqui na terra e está tudo bem, mas essa terra ela já é amaldiçoada, essa terra já tem um dono que é Satanás, o rei, príncipe dessa terra é Satanás, e a tristeza, as dificuldades vêm. Amém? Quem concorda que as dificuldades vêm para todo mundo? Se não veio para você, vai vir. E está tudo certo. Vai vir. Vai acontecer. Eu me lembro de um massacre, não sei se você lembra, chamado Massacre de Columbine, não sei se é assim que fala. 20 de abril de 1999, 2 estudantes invadiram uma escola nos Estados Unidos e deixaram um rastro de 13 mortos e 21 feridos. Assassinaram 13 alunos. 13 famílias naquele dia perderam filhos e filhas, vítimas dos disparos cruéis de 2 adolescentes. E de repente aquelas famílias tinham um fundamento de uma suposta segurança, de pelo menos certo senso de previsibilidade, justiça, de uma feliz vida. Em família foram todos destruídos numa única manhã. E às vezes não é algo que o Senhor determina, mas em muitos momentos da nossa vida, Deus nos coloca dentro de uma caixa onde tudo que nós temos é Ele. E eu acho que essas famílias, pessoas que passam pelas dificuldades, pelas aflições, chega no momento que a única coisa que a pessoa pensa que tem agora é Deus. Talvez seus fundamentos não tenham corroído pouco a pouco, talvez tenha explodido de uma hora para outra uma notícia ruim. O fato é que chega o momento da nossa vida, e eu volto a repetir que a aflição chega, que nós simplesmente, se a aflição não vier talvez, nós simplesmente nos cansamos. A gente acorda uma bela manhã e fala: rapaz, eu estou cansado. Parece que a gente não vai dar conta dos próximos passos, dos próximos capítulos da nossa vida em diante. E diante de tantas dificuldades que nós passamos na nossa vida, podem algumas perguntas surgir em nossa mente. Por exemplo, quem é esse Deus que eu digo que amo? Onde Ele está? Onde Ele está? Eu sei que Ele é bom, mas de repente acontece tudo isso comigo? Será que um dia Ele vai aparecer? Será que um dia eu vou sentir o Seu amor ao ponto de a minha paixão pela Sua glória exceder a minha paixão pelo alívio? Será que algum dia Ele vai fazer pelo menos uma coisa dar certo, ou alguma coisa fazer sentido na minha vida? Essas perguntas aparecem na minha vida, aparecem na tua vida, e mesmo que você não pronuncie ela, dentro do seu coração talvez acontece isso. E eu quero encerrar essa introdução afirmando que nesse momento milhares e milhares de pessoas estão entrando dentro de uma igreja com essas mesmas perguntas. Pessoas aflitas, querendo resposta para suas perguntas, entram na igreja em busca de alívio. Assim como eu, talvez você um dia foi assim. Entrou num lugar ou buscou o Senhor em busca de um alívio para a minha dor. Preciso aliviar o que eu sofro, preciso aliviar a minha luta. E em meio às aflições, pessoas entram em instituições esperando que o fardo ficasse mais leve. Sentam numa cadeira e pensam: poxa, o que o pastor vai pregar, o que o louvor vai cantar, de alguma forma vai me tornar mais leve. Mas na verdade, muitos só ficam mais pesados, porque a motivação está errada. As caixas de som poderosas, os melhores instrumentos, um louvor parecendo um CD, né? Você não é época, muitos é da época do CD, né? Mas parecendo um DVD, uma pregação sem erro de português, sem nada do que reclamar, nada disso é capaz, talvez, de aliviar o fardo das pessoas. O que a palavra de Deus fala sobre tudo isso? Sobre dificuldade, sobre aflição, sobre mal. Abra a tua Bíblia, João capítulo 16. Evangelho segundo escreveu o discípulo e apóstolo João. João 16.
João 16, versículo 33. Amém? Versículo 33 diz assim a palavra de Deus: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Algumas versões falam: nesse mundo nós teremos aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, ou anime-se, pois eu venci o mundo. Em primeiro lugar, diante desse texto, a palavra de Deus e o próprio Jesus declara: nós teremos aflições. Nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, nós teremos tristezas, nós teremos dias complicados. E desde que o pecado entrou no mundo, lá atrás, com Adão e Eva, as dificuldades iniciaram. Primeiro ato, depois que o homem cai, Deus olha para Adão e fala: Adão, do suor do teu rosto você vai se alimentar. Olha para Eva e fala: Va, com sofrimento você dará à luz a filhos. Se pegarmos grandes homens da Bíblia, cita aí algum grande homem da Bíblia que você gosta. Puxa, já foi no que mais sofreu. Paulo sofreu. Quem mais? Moisés sofreu. Como sofreu? Daniel sofreu. Quem mais? Novo Testamento, já falou, né, Paulo, mas quem mais? Novo Testamento, os discípulos, Jesus, misericórdia. Se o próprio Jesus sofreu, imagine Pedro, crucificado de ponta cabeça, morto numa cruz. Dos 12 discípulos, só João parece que teve uma morte normal, mas ainda estava preso, ainda estava sofrendo, sofreu. Então, as dificuldades vão vir. Se nós pegarmos esses homens, eles não tiveram uma vida fácil. Foi uma vida regada por dificuldades e aflições. O papo que nós temos aí por aí da atualidade, que se você abre seu Instagram e você fica rolando o Reels lá o dia todo, ele vai falar o seguinte: você não vai passar por dificuldade, você precisa olhar para frente. A verdade é que você é um vencedor. Opa, se você está passando por dificuldade, você está em pecado, alguma dificuldade está acontecendo. A atualidade está falando isso, mas a palavra de Deus declara que nós passamos por dificuldades. Filhos de Deus, peregrinos nessa terra, sofrem neste lugar. Porque peregrino sofre, porque peregrino tem que andar, peregrino cansa as perninhas de tanto caminhar, peregrino queima o pé. Nós somos peregrinos, amém? Você vai ficar aqui na terra? Nós somos peregrinos, estamos passando por ela. O cansaço, as dificuldades são normais. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 11, verso de 24 a 28, diz o seguinte. Paulo vai começando a dar alguns testemunhos. Ele fala: olha, 5 vezes eu recebi dos líderes judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado 1 vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia ao mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como os gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Você aqui já sofreu igual Paulo? Alguém aqui já sofreu igual Paulo? Poxa. E a gente às vezes quer ser melhor do que o apóstolo Paulo. Paulo sofreu tudo isso aqui. O que eu quero falar com isso? Neste lugar seguro, nessa comunidade, na comunhão da igreja, também é um lugar de aflição. Visto que se a gente não tem como nos livrar da aflição,
A gente não tem como livrar do dia mal. A gente precisa agora encontrar maneiras para lidar com o dia mal e com as aflições. A primeira coisa que a gente pode fazer é querer achar um jeito rápido de resolver esse problema. Não é assim? Quando a gente está com dor, o que a gente faz? Toma um remédio. Por quê? Porque eu não quero ter dor. Porque a dor incomoda. Porque a dor me maltrata de alguma forma. Então eu tomo um remédio. E quando as aflições chegam em nosso meio, a primeira coisa que a gente pode fazer é dar um jeito rápido de resolver esse problema. O apóstolo Paulo fez isso diante do espinho na carne. O que ele fez? Rogou 3 vezes ao Senhor para que Deus tirasse aquilo dele. Paulo fez o que nós todos podemos fazer. Oramos para que Deus tire, mas Deus não tirou. Segundo alguns princípios bíblicos, para corrigir, por exemplo, os nossos filhos, para tornar nossas emoções mais agradáveis, para deixar nossos relacionamentos mais gratificantes. O que nós queremos, na verdade, às vezes, com a nossa vida, com o nosso trabalho, vindo na igreja, é tornar a nossa vida um pouco melhor, ou seja, uma vida menor. Mas muita gente dentro da igreja, talvez a maioria, trata desse desejo. Eis o que fazer. Qual curso eu posso fazer? Qual conselho eu posso consultar? Qual princípio eu posso seguir? Qual regra eu posso obedecer para que a minha vida seja um pouco melhor? Mas não é que a gente pense que a minha vida como um cristão, como um filho de Deus, um discípulo seja melhor. Não, mas para que a minha regalia, para que o meu conforto seja um pouco melhor. A gente começa a fazer perguntas. E dentro da igreja, quando a aflição chega, o que nós deveríamos talvez fazer em primeiro lugar não é buscar alívio. Não. Quando a aflição chega, o que nós deveríamos fazer é levar as pessoas a um relacionamento com Deus e com seu irmão, que atinja um novo patamar de fé. Porque talvez a aflição que as pessoas vão chegar aqui dentro da igreja foi o Senhor que colocou, e graças a Deus que o Senhor colocou para que a pessoa desperte, para que a pessoa entenda que a aflição dela não vai ser curada num copo aí no bar por aí, para que a pessoa entenda que a aflição dela não vai ser curada usando coisas erradas por aí, caminhando com pessoas por aí, para que a pessoa entenda que somente uma aflição é curada quando nós nos relacionamos com o Senhor Jesus, com Deus e com a família de Cristo. Chamar pessoas aflitas para conversas espirituais numa comunidade espiritual. A igreja é o que mais vai fazer isso. Porque a gente está vivendo um tempo que dificilmente alguém que está numa praia tomando água de coco vai se preocupar em ir para a igreja. Alguém que não conhece o Senhor Jesus. Talvez vai chegando um tempo que a única forma das pessoas buscar o Senhor é através das aflições, através de dor. E ainda que ela chegue naquela porta pelos motivos errados, só para curar essa aflição, o Senhor usa isso para que salva, para derramar o sangue dele, para curar aquela pessoa. Essa pessoa que entra com aflição, ou nós que temos essa aflição, não podemos nos refugiar em outras coisas a não ser no Senhor Jesus. Nós não podemos aceitar, e é claro que vai acontecer, mas nós não podemos aceitar no nosso meio pessoas que estão passando por aflições, e que este lugar é o último lugar que a pessoa pode pensar em procurar ajuda. A gente não pode aceitar isso. Porque se isso está acontecendo, algo está errado. Pessoas que talvez querem fugir para a montanha do alívio, mas pessoas que não querem olhar para os irmãos em Cristo e falar, e começar a tratar as feridas, e falar, olha, essas são minhas feridas, eu quero ser curado neste lugar. Eu quero ser curado neste lugar, porque não há outro lugar mais propício do que na igreja de Cristo, para as pessoas serem curadas das suas feridas. Outro lugar não vai curar. Talvez outros lugares podem ajudar num processo, podem ajudar em algo, mas somente no meio da comunhão de Cristo, da igreja de Cristo, as feridas verdadeiramente se tornarão cicatrizes. Em outros lugares, talvez eles colocam band-aid,
coloca um remédio, mas as feridas ainda não é curada. Relacionamentos tão lindos que a gente tem que ter, que o objetivo não é trazer alívio, não. O alívio é consequência, mas trazer a presença de Deus. Porque se a gente chegar na igreja, buscar o Senhor atrás de alívio, já está tudo errado. Não estou falando que você não deve orar pelas suas feridas, pelas suas dificuldades, não é isso. Mas se o nosso foco estiver nisso, está errado. Em vez de buscar alívio, a gente deve trazer a presença de Deus. E pessoas aflitas dentro dessa presença de Deus vão encontrar cura e alívio para suas almas. Vocês conseguem entender? Porque se a gente for tentando achar o alívio, a gente vai se desgastar, a gente vai se cansar e talvez vamos ser os próximos a ser feridos. Mas se a gente criar a presença de Deus, e essa pessoa aflita vai entrar dentro dessa presença de Deus, ela vai encontrar cura e alívio para a alma. Nós precisamos ansiar por esse lugar, de participar de uma comunidade espiritual, de travar conversas espirituais, de adoração com Deus e de partilhar a jornada com os outros. Não há nada melhor do que a gente partilhar as nossas aflições e juntos nós encontrarmos em Deus. Em primeiro lugar, as conversas não podem ser sobre eu, sobre você, mas sobre Cristo. Nessa igreja, neste lugar, as conversas não tem que ser sobre eu, somente sobre as suas feridas, as minhas feridas. Não, em primeiro lugar, a nossa conversa tem que ser sobre Deus, porque através desse rio do Senhor Jesus, as almas serão curadas. É inevitável. É só nós colocarmos as coisas no lugar certo, expor as nossas aflições uns para os outros e caminhando junto, nós iremos ser curados. Não tenha medo de mostrar suas aflições. Nós temos, todos nós vamos passar. A palavra disse que todos vão passar pelas aflições. Precisamos de um lugar secreto. Precisamos de um lugar seguro para peregrinos exaustos descansar. Se a gente é peregrino, chega um momento que a gente cansa. E não tem nada de errado nisso. Errado é quando a gente tenta descansar fora da comunidade espiritual. Aí a gente vai ter problema. Não tem problema se cansar, não tem problema ter aflição, não tem problema ter ferida. Problema é quando a gente busca alívio em outros lugares e não busca o Senhor do alívio na comunidade espiritual. Eu sei que talvez o nome igreja por aí está depravado. Eu sei que talvez a música cristã do ano, na verdade, nem está na boca de alguém que é da igreja. Por aí está tudo errado mesmo. Mas a igreja de Cristo ainda está de pé. Ah, mas tem uma igreja que o pastor rouba o dinheiro dos fiéis ali. Ali não é igreja, ali tem um nome de igreja. Porque senão eu vou ter que pegar um advogado que rouba e falar que todos vão roubar, todos vão ferir, todos vão enganar. Não, a igreja de Cristo verdadeira ainda está de pé. E o que a gente deve fazer diante disso como aplicação? Em primeiro lugar, precisamos mergulhar no mundo incontrolável e confuso dos relacionamentos. Pensa no mundo confuso do relacionamento. Uma confusão. Eu não entendo Natanael não me entende, a gente quer caminhar junto, é uma confusão, e aqui está tudo bem. Relacionamento é ainda um mundo incontrolável, confuso, mas ainda é a única forma de nós nos mantermos firmes neste mundo. Precisamos destruir as máscaras. Poxa, no culto à noite, o reverendo não sei o quê. A gente tem que ser quem nós somos, destruir as máscaras, a hipocrisia e tentar ser o máximo, transmitir quem nós somos. Em terceiro lugar, precisamos admitir os nossos fracassos. Não tem problema você ter fracassado. Não tem problema você ter errado. Não tem problema. Não tem problema você ter caído. Não tem problema.
Volto a repetir, problema é quando você tenta levantar longe daqui. Quem tenta levantar longe da comunidade espiritual, quem tenta levantar longe da noiva de Cristo, ela levanta para cair. E o segundo tombo normalmente é pior. Quarto lugar, precisamos identificar as nossas tensões. Quinto lugar, precisamos explorar as nossas falhas. Precisamos nos transformar na resposta à oração de nosso Senhor, pois Ele orou para que nós tornássemos um, como Ele e o Pai são um. Aqui é cheio de gente diferente, mas é um só. É uma pessoa só, é a noiva de Cristo. Quem lembra aqui das cadeiras viradas do primeiro culto? Quem lembra? Já é hora de virarmos as nossas cadeiras uns para os outros, para que assim aprendemos a conversar de maneira que estimulem. Isso é uma parte que o autor fala do livro. Ele fala, nós precisamos virar nossas cadeiras uns para os outros, para que assim aprendam a conversar de maneira que estimulem anorexos a comer, pessoas de personalidade múltiplas a se integrar, os viciados a se entregar a apetites mais nobres, e os cristãos cansados a avançar pelos vales sombrios rumo a verdes pastagens e a própria sala do trono celeste. O que o autor está querendo falar? Precisamos ter conversa que estimule pessoas a sair das feridas para encontrar cura, para encontrar cicatriz. É tempo de edificar uma igreja, uma comunidade de pessoas que se refugiam em Deus e encorajam umas às outras a jamais fugirem em busca de outro socorro. Eu quero encorajar vocês que a partir de hoje, quando alguém tiver com aflição, dificuldade, você fale, olha, não vá procurar ajuda em outro lugar apenas. Primeiro procure aqui. Procure nos seus irmãos, porque se você não contar com os irmãos que vai morar contigo no céu, com quem que você pode contar? Uma comunidade de amigos que sabe que a única maneira de viver neste mundo é se dedicando à vida espiritual, a uma vida com Deus e com o próximo. Agora você me pergunta, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas é o que o Senhor fala. O texto que eu li diz que nós passamos por várias tribulações, várias dificuldades aqui no mundo, mas que era para a gente se animar, para a gente ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Tenha um bom ânimo. Eu quero te dizer nessa noite, se você não está com dificuldades, se você ainda não está com feridas, pode ser que um dia você tenha bom ânimo. O preço maior das feridas já foi pago. O remédio principal já está comprado com o sangue de Cristo naquela cruz. Jesus passou pela maior aflição que alguém poderia passar, mas Ele fez a vontade de Deus, morrendo naquele lugar de aflição, na cruz do Calvário. Imagine a dor, imagine a aflição daquele lugar, de ver alguém crucificado. Nós não conseguimos ser curados longe da comunidade da igreja de Cristo. É possível caminhar com o noivo e deixar a sua noiva de lado? Não tem como. Os maridos aqui que estão aqui, eu sei muito bem que quando fica longe da esposa, fica todo sem jeito, todo errado. Natanael que o diga. Esses dias na fome, a Tainara não foi, meu Deus, ele estava tudo errado. Cristo também é assim. Aonde Cristo está, a noiva de Cristo também está com Ele. Cristo deseja que aonde Cristo esteja, a noiva de Cristo também esteja. Somente assim seremos vencedores através de Cristo. Fique calmo, calma igreja, Ele já venceu. Anime-se, tenha bom ânimo, Ele já venceu. E ainda que as dificuldades vão bater na nossa porta, as dificuldades vão bater na nossa porta para a gente ser mais santo, mais santo na presença de Deus. Buscar ferramentas que o Senhor tem para a nossa vida. Nós vamos ser mais resistentes na presença do Senhor.
nós vamos nos tornar uma comunidade que nós vamos buscar ao Senhor. E quando a aflição vier, a gente não pode em primeiro lugar buscar, poxa, vamos curar essa aflição. Não, vamos criar um ambiente espiritual tão poderoso que talvez nem vai ser necessário orar pela pessoa, ela vai ser curada. Talvez a pessoa vai vir para o culto e ela nem vai falar o que ela tem, mas ela vai sair deste lugar curada pelo nome de Cristo, porque o ambiente aonde a noiva de Cristo está é maravilhoso para que feridas sejam curadas. Amém? Glória a Deus. Fique de pé.